Está pronta para saber o que ninguém te contou sobre a vacina do Covid em crianças? Então não pode perder esse vídeo. Eu sou a doutora Alejandra, eu sou pediatra, né? E hoje eu vou desvendar algumas notas técnicas que são às vezes um pouco difíceis de entender, para você poder entender e você poder decidir com base científica o que é melhor para o teu filho. Então, pega teu caderno, pega tua caneta, porque é bastante informação e eu quero que tu anote os pontos mais importantes para você poder decidir no final sobre esta vacinação, tá? Então, eu tenho também minhas anotações para não esquecer nada, tá? Vamos conversar sobre esta vacina, que todo mundo é um tema muito polêmico, a gente sabe que é um tema muito polêmico, né? Então, hoje eu vou analisar algumas notas, tá? Primeiro, houve uma nota no dia 1º de novembro de 2022, essa foi a última que eu encontrei, onde a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunologia, tá? Autorizam o uso da vacina, né, em bebês de 6 meses até 4 anos, tá? Eles analisaram os documentos, né, que a farmacêutica Pfizer encaminhou para a Anvisa, né? Para quem não sabe o que é a Anvisa, é a Agência Nacional de Vigilância Epidemiológica, tá? E é aquela que dá autorização para qualquer medicamento ser utilizado no Brasil, qualquer vacina ser utilizada no Brasil, tá? Então, depois de analisar esses documentos, tá? Qual foi a proposta da farmacêutica, né? Foi utilizar vacinas, a vacina Comirnaty, tá escrito aqui Comirnaty, em uma dose de 3 microgramas, uma concentração, de 3 microgramas em 3 doses, certo? A primeira dose seria no dia 0, né? No dia, depois de 3 semanas, a segunda dose, e depois de 8 semanas a terceira dose, tá? Para quem não sabe, né, as vacinas da Pfizer em maiores de 12 anos são uma concentração de 30 microgramas, e as vacinas dos 5 a 11 anos são uma concentração de 10 microgramas, e de 6 meses aos 4 anos é uma concentração de 3 microgramas, tá? É uma concentração de 3 microgramas de quê? Alguém sabe? Então, é isso que eu vou te explicar agora, tá? É uma concentração da substância da vacina, que é um RNA mensageiro. E para você entender como funciona esta vacina, a gente tem que entender como funciona nosso sistema imunológico. E para isso eu vou te mostrar 2 vídeos para você gravar e entender como esta vacina funciona e por que está sendo, né, feita desta forma, tá? As vacinas tradicionais, elas demoram em ser desenvolvidas 8 anos em média, né? Porque é uma tecnologia anterior. E agora estamos com essas vacinas mRNA, que é a nova promessa de vacinas, né? E para entender como elas funcionam, temos que entender primeiro como funciona no sistema imunológico, tá? Então, os vírus entram no nosso organismo, né? E esses vírus têm essas espículas, essas espinhazinhas que se unem com a célula e transferem o seu RNA para a célula e utilizam as células do nosso corpo para poder se replicar. Então, fazem que a nossa célula trabalhe para o vírus, né? E comece a replicar um monte de outros vírusinhos por aí. Então, o vírus usa a nossa própria célula para se replicar. E vem as células de defesa, né? Reconhecem esses vírus e demora um tempinho para entender como que esse vírus funciona, né? Para poder produzir um anticorpo específico para esse vírus. E até elas entender, os vírus vão se replicando e fazendo a festa no nosso organismo, né? E começam a aparecer os sintomas, febre, tosse, etc, né? Então, uma vez que as células de defesa reconhecem e sabem como funciona, elas começam a produzir anticorpos específicos para essas espículas, para essas espinhazinhas do vírus e começam a matar os vírus, tá? É assim que funciona o nosso sistema imunológico. Pode matar qualquer intruso, mas se demora em atacar porque ele precisa entender o que está acontecendo primeiro, né? E aí que entram as vacinas, né? Utilizamos vacinas para treinar nosso sistema imunológico, né, antes de que nós ataquem os vírus, né? É como se a gente colocasse uma foto do vírus, né, e ensinássemos a célula de defesa, ó, toda vez que você vê esse vírus, você tem que matar ele,
né? Você vai treinar teu sistema imunológico. E as vacinas mRNA, como funciona? Vamos ver uma foto do COVID, né? Vocês veem que tem essas espículas, né? Que são as spikes, né? E essas spikes, essas espículas se unem na célula e utilizam nossa célula para se replicar, né? Então, o que fizeram? Eles estudaram essa espícula, essas spikes, e chamaram de proteína spike protein, tá? Que é um RNA. Eles estudaram esse RNA, que é essa parte dessa proteína spike, e fizeram um parecido, assim, uma imitação, um mensageiro RNA, que é como se fosse uma receita de bolo para nossa célula poder produzir essas spikes, né, de forma própria, sem ser infectado pelo vírus, produzir só as spikes, as espículas do vírus. Então, a vacina entra no nosso corpo, o RNA entra na célula e a célula começa a produzir um monte de pequenas espículas, tá? Não o vírus, só as espículas que não são capazes de produzir a doença. Aí as células de defesa reconhecem essas espículas, estudam, veem como funciona e começam a produzir anticorpos contra essas espículas, tá? Treinamos o nosso organismo para poder destruir essas espículas através de anticorpos, né? Então, uma vez treinado, começa a destruir as espículas e também destrói o mRNA, ou seja, não fica nada no nosso organismo da vacina, ela se destrói. E fica a memória nas células de defesa dos anticorpos para que quando entremos em contato com o COVID, as células de defesa já produzem os anticorpos já treinados e comecemos a destruir o vírus antes de que nos produza alguma doença. Por isso essas vacinas se desenvolvem mais rápido, porque fazem que o nosso próprio organismo crie as spikes, né, essas espículas para poder desenvolver anticorpos. E com a diferença das vacinas tradicionais, elas não têm parte de um vírus, parte de uma bactéria, né? Como tem as outras vacinas, então tem menos efeitos colaterais. E agora vem o segundo vídeo, tá? Que é gravado pela Universidade de Harvard, né? Vocês sabem que são organizações muito sérias, que têm especialistas muito capacitados para poder, né, dar seu aval e dar informação sobre este tema, certo? Então aqui vai o segundo vídeo para explicar e você gravar mais um pouquinho sobre esta vacina. Então, mais um vídeo. Esse é um vídeo gravado pela Universidade de Harvard, explicando como essa vacina funciona, né? Então, como vimos, o vírus entra no nosso organismo, ele se une através das espículas, das spikes, né? E faz que a nossa célula reproduzca mais vírus ainda, usa a nossa própria célula. Aí entra nas vacinas, que são essas novas vacinas mRNA, que vão levar essa receita de bolo, né, da spike, somente da espícula, para que nossa própria célula reproduzca mais espículas, não o vírus, repito, é só as espículas que não são capazes de produzir doença para ser reconhecidas pelas células de defesa. Então, nosso sistema imune reconhece essa espícula, cria anticorpos contra essa espícula, né? E esses anticorpos, na próxima vez que a gente entrar em contato com qualquer vírus do COVID, ele vai ser reconhecido através dos anticorpos, né? Esses anticorpos se unem com as espículas e vão isolar esse vírus para não poder produzir nenhuma doença específica, né? Então, o vírus depois ele é destruído, né, pelo nosso sistema imune, tá? Então, é assim que funcionam essas novas vacinas, né, que são promissoras no mundo atual. Bom, eu espero que com esses dois vídeos tenha ficado muito claro como funciona esta vacina, né? E quais são os benefícios também deste tipo de novas vacinas, né? É uma nova tecnologia que vai ser muito revolucionária no mundo, né? A partir de hoje em diante, né? Tanto que existem, né, notícias de tratamentos promissores para vários tipos de doenças, como Zika, diabetes, câncer, né? Raiva. Então, são vacinas promissoras, né? E será que essa tecnologia mRNA apareceu do nada, assim, agora, esses últimos anos, surgiu um boom? Na verdade, não. Esta tecnologia, o mRNA, está sendo estudado faz 33 anos já, desde 1989 está sendo estudado. E em 1990 foram feitos os primeiros testes, né, com a vacina tipo mRNA em camundongos, tá? E em 2013 foi feito um teste usando esta vacina mRNA,
utilizando um código do vírus da raiva em seres humanos, tá? Então faz um tempão já que os cientistas estão utilizando esse tipo de tecnologia, né? Melhorando ela cada vez. E agora, ultimamente, surgiu um boom, né, em que todas as farmacêuticas estavam contra o tempo, né? Sabe aquele ditado, quando a água bate na bunda, sai o negócio? Então, foi o que aconteceu, né? Começaram a contra o tempo, a pandemia, e foi melhorando essa tecnologia das vacinas mRNA. Então, agora com todo esse conhecimento, podemos seguir em frente, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunologia, né, analisaram os dados que a farmacêutica Pfizer passou para a Anvisa, certo? Mas o que mais pesou na balança, né, para a Sociedade Brasileira de Pediatria e Imunologia, né, apoiar a vacinação em crianças, sobretudo em crianças de 6 meses aos 4 anos, foi o quê? Foram os dados do Brasil de 2022, tá? Então, até outubro de 2022, houve 12.634 hospitalizações por síndrome respiratório agudo grave confirmado por COVID e 463 mortes confirmadas por COVID, tá? E além disso, destaca nesta nota que como a cepa Ômicron é muito mais transmissível, né? Isso aumentaria e está aumentando o número de hospitalizações em pacientes, né, que não foram vacinados ou que têm o esquema vacinal incompleto, né? Assim como as crianças não foram vacinadas ou algumas crianças não têm o esquema vacinal completo, certo? Outro dado importantíssimo que eles colocaram na balança, né, para apoiar a vacinação, foi o aumento em número de casos de COVID longa e o SIMP, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Pediatria. Vamos falar um pouco sobre essas duas, tá? Calma aí. Então, a SIMP, né, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Pediatria, é uma condição que geralmente se dá pós-COVID, ok? Até 4 semanas depois da infecção do COVID, ok? Não necessariamente durante a infecção do COVID a criança tem que ter muito sintoma. Pode ser até assintomático ou sintomas leves e depois de até 4 semanas pode desenvolver ou desencadear a SIMP, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Pediatria, certo? E em que consiste essa SIMP, tá? Quais são os sintomas? Febre alta, sintomas cutâneos, né, rasgo cutâneo, um transtorno de coagulação, alterações no coração como miocardite grave, pericardite, arritmias, lesões renais, transtornos gastrointestinais, né, sintomas como meningismo, né, algo que parece uma meningite, tá? E o pior desta condição, que apesar de ser um pouco mais rara, né, não é tão frequente, mas quando acontece, ela pode ser muito grave, muito letal, né, porque evolui muito rápido. Geralmente a criança precisa internação com um tratamento dentro de uma UTI pediátrica ou UTI neonatal, se for um bebê muito pequeno, e muitas vezes termina em óbito, lamentavelmente. Tá? Até agosto de 2022 foram constatados 1.918 casos de SIMP confirmados por COVID, dos quais, né, isso entre 0 e 19 anos, tá? Dos quais 132 foram a óbito, 1.604 receberam alta e 182 ainda estão esperando um desfecho. Geralmente, a síndrome inflamatória multissistêmica se dá mais em meninos, tá? As porcentagens são maiores de 1 a 4 anos, 37,5%, de 5 a 9 anos, 29%, de 10 a 14 anos, 18% e de 15 a 19 anos, 2,9%. Então, vocês podem ver que a faixa etária que pode desenvolver mais a SIMP é de 1 a 9 anos, tá? Agora vamos falar sobre a COVID longa, né? Muitos países, né, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Israel, o próprio Brasil, né,
foram constatando que o número de internações em crianças pós-Covid, né, começou a aumentar, né? Crianças que não tinham tanta energia, que não conseguiam voltar às atividades escolares normalmente, porque estavam sempre doentes, tá? Com muito sintoma respiratório recorrente, crianças que começaram a ter um déficit de atenção, crianças que começaram a desenvolver uma asma, né? Que nunca tiveram asma, lesões cutâneas, que nunca tiveram alergias, tá? Insônia, fadiga, artralgias, tá? E entre outros sintomas que antes essas crianças não tinham. E começaram a analisar se isso tinha relação com o Covid, né? E constataram que realmente se tratava de um Covid longo, né? E qual seria a duração média desse Covid longo? Ou algumas pessoas conhecem como pós-Covid. Entre 2 a 6 meses. E existe um estudo também de um centro médico infantil em Israel, que foi relevante na época, onde os especialistas desse centro comprovaram que tinha muitas crianças com Covid longo que ficavam inclusive mais de 6 meses com esses sintomas, né? E que começaram a ter problemas crônicos, né? Como asma, perda de audição, insônia, déficit de atenção, e nos bebês começaram a ter uma regressão no desenvolvimento, né? Aquelas crianças que engatinhavam ou andavam já não engatinhava mais, já não andava mais. E uma certa parcela dessas crianças com Covid longo precisavam de uma equipe multissistêmica para sair desse quadro, né? Equipe de fono, de fisioterapia, de TO, de neuropediatra, de pediatra, né? Para evoluir de uma forma favorável. E 2/3 se resolviam de forma espontânea entre 2 a 6 meses. E existem alguns últimos estudos, tá? Que estão avaliando o efeito da vacina em relação a esse Covid longo, né? Porque como vocês viram no vídeo, né? A vacina, ela produz as spikes, né? Que são as proteínas spikes. E o corpo reconhece essas proteínas e cria anticorpos contra aquilo, né? Então, se acredita que no Covid longo, existem algumas proteínas do vírus livres no nosso organismo, e por isso que demora esse Covid em passar, né? E a vacina, com esse efeito, teria um efeito benéfico, inclusive para o Covid longo, melhorando os sintomas, ou às vezes até, né, resolvendo esses sintomas. A realidade, a triste realidade, né, é que vemos milhares de crianças no mundo todo tentando e lutando por retornar às suas vidas normais, né, onde brincavam com energia, iam para a escola, não tinha nenhuma doença, enfim, né, estão tentando retornar às suas vidas normais. Agora vamos a alguns dados da própria vacinação, tá? Até setembro de 2022, estavam vacinados 1,3 milhões de crianças de 6 meses a 4 anos nos Estados Unidos, tá? E o que eles viram dessa vacinação? Quais são as reações mais frequentes nessa vacinação? As mais comuns: febre, dor no local, rubor, né? Um pouquinho de vermelhidão no local, falta de apetite, um pouco de náusea, tá? Que se resolvia em 2 dias, tá? As reações mais graves, que foram em 0,7% dos pacientes: gastroenterite, diarreia e vômitos, que se resolvia também em poucos dias. E a reação mais grave, o evento mais grave de todos, né, foi em uma única criança, tá? Que ficou internado, inclusive, com dor nas pernas, tá? A criança ficou com dor nas pernas, não conseguiu, né, deambular, se resolveu sozinho em poucos dias e não conseguiram confirmar se era realmente pela vacina ou era uma miosite viral, que também alguns vírus causam, né, essas dores nas pernas. Em adolescentes, sobretudo do sexo masculino, tá, o que viram foi um leve aumento de miocardite, de risco de miocardite, tá? Que todos os adolescentes que tiveram essa miocardite se resolveu, né, de forma espontânea ou com um certo tratamento, sem sequela nenhuma, ok? Todos se resolveram, segundo a nota aqui, certo? E
não se compara, claro, às miocardites do COVID, do SIMP, né? Lembra que dão miocardites que podem chegar, inclusive, a um óbito, tá? Então, não se compara às miocardites da própria doença. Falando das crianças de 6 meses aos 4 anos, não houve nenhum relato de miocardite com a vacina, nem entre 5 e 11 anos também não houve nenhum relato de miocardite. Então, eles chegam à conclusão de que a vacina é eficaz e segura para esta faixa etária. Então, como está acontecendo essa vacinação no Brasil, tá? Em crianças, né? Em 15 de dezembro de 2021, foi aprovada a vacinação dos 5 aos 11 anos, com 2 doses. No dia 14 de julho de 2022, foi aprovada a vacinação dos 3 aos 5 anos com 2 doses. E no dia 16 de setembro de 2022, foi aprovada a vacinação das crianças de 6 meses aos 4 anos com as 3 doses, né, com 3 microgramas, tá? Então, mamãe, agora que eu te apresentei vários dados, né, te expliquei como que essa vacina foi feita, como ela funciona, tá? Desde quando que existe o mRNA, todos os dados que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunologia tomou em consideração para poder apoiar a vacinação, né? E explicando por que eles apoiam, né? Os dados demográficos do Brasil. Agora você tem que tomar uma decisão, tá? Você tem tudo para tomar uma decisão. Vacino, não vacino, tomando em conta tudo que eu apresentei, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que sirva para vocês, tá? E bom final de semana.